Obrigado, doutor. Obrigado a todos pela presença, por prestigiarem essa construção do João Daniel. Eu, quando falo da Abrajuc, eu fico emocionado como se ela fosse uma construção nascida de mim mesmo, porque eu conheço a história do nascimento dessa instituição, tão jovem e já tão sólida. O João Daniel, como vocês viram, é um jovem, ainda estudante de Direito, que foi vítima de perseguição e assédio moral no seio de uma universidade federal. Uma instituição que devia se ocupar da formação com dignidade, atacou fortemente um jovem estudante porque ele fez o hasteamento da bandeira nacional no interior do campus. E o grau de perseguição à época foi tal que a instituição chegou a abrir um processo penal, uma ação penal contra João Daniel. Um jovem, acho que com 20 anos na época, talvez um pouco menos, 19, se viu obrigado, sem recursos, a se defender na justiça de uma instituição federal. Aquilo destruiu temporariamente a vida do garoto, e esse garoto precisou do recolhimento. E ali, naquele recolhimento, uma psicóloga disse para ele: olha, reconstrua, se refaça, lute contra isso. E o resultado dessa reconstrução está aqui, né, hoje, que é a Abrajuc. Então, o caminho de resistência que o João Daniel encontrou foi a construção da Abrajuc. De modo que, sempre que lembro disso, eu me emociono, porque eu tenho certeza que tudo que nós queremos é que o Brasil tenha muitos jovens como João Daniel, não é? Então, eu precisava falar disso, mesmo que ele não esteja aqui neste momento, agradecer, manifestar a minha gratidão pelo convite e agradecer a vocês por prestigiarem, não é? Vocês estão prestigiando uma grande instituição. Quem chegou cedo e ouviu o juramento sentiu o valor do que ele contém, não é? Pois bem, eu tenho aí alguns minutos para tentar falar sobre globalismo no Ocidente e um pouquinho do globalismo no Brasil. Tarefa árdua. Eu fiz aqui uma espécie de planejamento. Eu quero, na verdade, convidar vocês para uma espécie de construção de uma imagem a partir de dois momentos da história. Não sei se vocês se lembram daquele jantar que houve no dia 14 de novembro, no apartamento do Nagy Narras, um jantar promovido por Temer, com banqueiros, empresários, donos de grandes emissoras e jornais, um comediante que imitava de modo depreciativo a figura do presidente da República e uma série de outros donos do poder. Eu gostaria que vocês se lembrassem daquele episódio, criassem a imagem mental desse episódio. 14 de setembro, né, de 2021. E gostaria que tentassem pensar em outras duas imagens acima, numa linha de tempo regressiva. Berlim, a Berlim dos anos 80, final dos 80, a Berlim dividida. E, ao lado dessa Berlim dividida, os elementos que culminaram no fim da Guerra Fria. Ok? Eu quero visitar de vez em quando essas duas imagens e tudo aquilo que circula essas duas imagens. E quero que vocês pensem numa linha de tempo que começa em 1848 com a publicação do Manifesto Comunista. Depois, uma outra linha de tempo, aliás, uma outra data nessa linha de tempo, que é 1888, ano em que Oscar Wilde e Charles Dickens publicaram algumas obras tidas como conservadoras. Pois bem, saltemos para o período de 2003 a 2008.
através desta linha de tempo, eu quero chegar a uma senhora. Quero chegar a uma senhora distinta, uma brasileira, formada em antropologia, graduada em antropologia pela USP, mestre em ciências sociais e doutora em sociologia. Uma senhora elegante, discreta. Alguém já faz uma ideia de quem seja essa mulher? De 2003 a 2008, uma socióloga, Ruth Cardoso. Eu quero fazer uma espécie de caminho do Manifesto Comunista até chegar a Ruth Cardoso, porque Ruth Cardoso, vejam só, enquanto FHC, introduzia na dinâmica da administração pública do governo federal as terceirizações de um lado do governo. Do outro lado do governo estavam Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Cristóvão Buarque. Essas duas pontas fazendo muito barulho. E no meio, a silenciosa e discretíssima amiga de Mandela. Ok? Vejam bem, ninguém neste país prestou atenção no que fez Ruth Cardoso. Por que foi que eu observei Ruth Cardoso? Porque eu estava, naquele período que eu destaquei, de 86 a 89, fazendo a minha formação em letras, em Belo Horizonte. E enquanto fazia letras, lia Oscar Wilde. E ali, naquele momento, uma angústia interior, uma angústia intelectual enorme tomava conta de mim, porque eu tinha uma professora, vejam bem, eu tinha 19 professores no departamento, dos quais um era liberal. Eu estava numa universidade marxista, estudando literatura inglesa, literatura americana, literatura brasileira, literatura portuguesa, sempre a partir do viés marxista. Pois bem, uma professora substituta apresentou uma obra de Oscar Wilde como uma obra conservadora. E essa obra era uma obra que apresentava, o título era um conto, um pequeno conto. O título O Gigante Egoísta. E o tema é um tema natalino, um tema cristão, tá bem? Ocorre que o gigante egoísta era o dono do capital, era o dono da propriedade privada. E o dono da propriedade privada passa por um revés. E o único caminho de salvação que ele encontrou foi o caminho da abertura de mão da propriedade privada. O conto conservador de Oscar Wilde foi uma das primeiras obras extremamente progressistas que eu li na minha vida. Pois bem, então vejam, durante essa formação, eu observava o comportamento daqueles professores marxistas, acontecia a queda do Muro de Berlim, não é? Acontecia ali todo o contexto, né, de fim de Guerra Fria, e havia uma insatisfação, uma tristeza, uma angústia nos marxistas, por razões óbvias, né? E o professor liberal feliz, porque ele via a perspectiva de o mundo ganhar um outro viés, né? Sobretudo com as ações de Margaret Thatcher, do Papa Paulo II, não é? do presidente Reagan, enfim. Então, havia, tanto nos conservadores quanto nos marxistas, uma dificuldade enorme de entender o que estava acontecendo. Os esquerdistas, os marxistas, temiam todos aqueles episódios históricos, porque eles viam nessa neófita globalização
nas terceirizações e tudo que decorria dessa abertura de fronteiras, né, dessa globalização dos negócios e das economias, eles temiam o enfraquecimento do que eles tinham de mais caro, que eram as forças sindicais. E todo o poder que decorria daquilo, tanto poder político, quanto poder de controle de voto, enfim, poder ideológico. Então, havia ali, é claro, quando a gente está no transcurso da história, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor e de encontrar caminhos, né? E era exatamente isso que acontecia lá, tal como acontece aqui agora, né? Nós nos vemos angustiados, absolutamente angustiados, por falta de rumo, falta de observação, de achamento de um caminho. Pois bem, então, pensemos nesses episódios. Eu estou fazendo aqui uma construção muito resumida, por uma questão de tempo, obviamente, mas pensemos neste cenário pós-queda do Muro de Berlim, pós-Guerra Fria, início da chamada globalização, impeachment de Collor e FHC iniciando aquele governo com aquelas propostas de, digamos assim, de uma certa modernização do Estado através das terceirizações. Pois bem, ninguém enxergava o que estava por acontecer. Naquele contexto, Ruth Cardoso agia silenciosamente. Vejam só, Ruth Cardoso criou 3 programas enquanto foi primeira-dama. Programa número 1, Programa Comunidade Solidária. Programa número